Olá, aqui é o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que aborda os processos e desafios da criatividade. Recentemente eu vi algumas palestras sobre estratégias de negócios e teve uma delas que me marcou bastante, quando a pessoa comentou do tempo que normalmente eles dedicam a identificar o que cada marca possui de único, de singular, né? E, assim, primeiramente, para qualquer pessoa que vem da publicidade como eu venho, esse é um passo óbvio e eu diria até obrigatório, né? E não só para marcas, mas também para artistas e até para pessoas físicas igual você e eu. Você saber o que te torna singular, você saber o que faz com que você seja quem você é. Fica parecendo muito filosófico, mas isso é legal de você pensar e trabalhar. Mas isso me pegou bastante, porque eu percebi que a Creator Economy, que é justamente o mercado no qual eu atuo, ela vive um cenário curioso e perigoso e que não é uma coisa única dela. É uma coisa que acontece de maneira geral, assim, comportamento homogeneizado de rede social, sabe? A falta de curiosidade. E essa falta de curiosidade, talvez ela mate a sua personalidade, o crescimento da sua carreira e até mesmo o seu negócio, a sua marca, o serviço que você presta. Eu poderia falar da morte, né, ou da falta de autenticidade, mas eu gosto mais de trazer pela linha da curiosidade em si, porque uma coisa leva a outra. Olha só, quando eu estava na publicidade, 1000 anos atrás, eu lembro que uma coisa comum em todo projeto era a gente pensar em como fazer diferente. No processo de a gente pensar em fazer uma coisa diferente, ainda que a gente fosse fazer o que, sei lá, o que toda marca vai fazer, né. Então, sei lá, a gente fazia campanha de vestibular para universidades, ou fazia lançamento de empreendimentos de construtoras. E toda universidade faz esse tipo de campanha, toda construtora faz lançamento de prédio. Ainda que fosse para a gente fazer a mesma coisa, a gente sempre pensava assim: "Como nós podemos fazer isso diferente?". No processo de você fazer uma coisa que todo mundo faz de outro jeito, você começa a topar vários tipos de experimentos. E esses experimentos, que muitas vezes são meio sem compromissos, eles geram descoberta. Então, assim, é igual, sei lá, quando um desses bilionários aí malucos fala que vai para Marte, a coisa que menos importa é chegar em Marte. O que importa mesmo para essa galera é a quantidade de descobertas que vão acontecer nas empresas deles, nessas big techs que eles criaram, enquanto eles estudam formas de ir para Marte. Então, a ideia da inovação não é a meta em si, não é, por exemplo, o cara lá chegar em Marte, que seja. É a busca por fazer algo diferente. Essa busca por fazer algo diferente, ela revela uma cacetada de aprendizados que, assim, eles não iriam acontecer se você estivesse tentando fazer da maneira como todo mundo faz. Então, ainda que você tenha um objetivo similar ao de outra pessoa, a ideia, por exemplo, quando eu falo de comunicação, de palestra, seja lá o que for, eu não quero ser exatamente como o outro é. Eu tenho o outro como referência e eu busco um jeito diferente de fazer aquilo. Quando eu tinha blog, por exemplo, escrevia sobre automobilismo, a minha ideia era trazer um olhar diferente sobre aquilo. Pô, já tinham outros portais que falavam, já tinham blogs que falavam, eventualmente eu era até colunista em outros blogs sobre isso, mas trazendo um estilo diferente de falar sobre automobilismo, sabe? E você isso te ajuda a criar uma identidade, e a gente já vai chegar no perigo de não fazer isso, né? No marketing digital ou na creator economy, ou até mesmo na atuação de influenciadores e pequenos negócios que usam redes sociais como ferramenta, eu sinto, e eu acho que não é só eu, já conversei com muita gente sobre isso, que tem cada vez menos gente querendo fazer diferente. A percepção é que mesmo nos assuntos mais sérios, o que importa é meio que você entrar na trend, ou então você estar no hype, ou fazer o que todo mundo está fazendo. E por que que isso é um perigo em diversas camadas? Porque quando você não se move por um interesse genuíno em construir uma coisa nova, ainda que essa coisa dê errado, mas que ela seja autêntica, você não entende o que está por trás de ser uma referência na sua área. Você não entende o que te torna essa figura única na sua área de atuação.
você não entende por que que as pessoas, no final das contas, se identificam só com você ou mais com você, né, e aí você descobre menos e se compara mais quando você está simplesmente repetindo o que todo mundo faz. Então, a reflexão, quando rolou essa palestra dessa pessoa falando de estratégia de negócios, foi justamente essa. Eu falei: "Caramba, olha que negócio interessante, né". Esse camarada tá aqui falando sobre o que uma marca faz de muito diferente, e quando a gente olha principalmente para estratégias de vendas e de marketing de muitos negócios digitais, ninguém quer fazer nada diferente. Normalmente as pessoas querem fazer o que alguém que foi lá e fez diferente fez. Então elas querem mais ali meio que seguir uma tendência e não correr certos riscos, porque alguém já correu esse risco antes. Então você acaba descobrindo menos e se comparando mais. Você faz uma coisa porque outra pessoa fez e você compara o resultado. Nisso você se perde nos parâmetros e você começa a executar tarefas ou ideias para se igualar, não para você imprimir o seu DNA naquele trabalho a ser oferecido. Cara, se aquilo que você faz é meio que a mesma coisa que a pessoa ou negócio similar ao seu também faz, ou por um preço diferente, ou em outra cidade, seja lá pelo motivo que for, então por que que eu vou escolher você? Tipo assim, por que que eu não vou escolher o outro negócio que faz a mesma coisa que você faz? Isso pra mim é um dos impactos dessa falta de autenticidade, dessa meio que crise de autenticidade. E do meu ponto de vista, o que evita a crise de autenticidade é você manter a curiosidade bem alimentada. Se você tem um olhar de curiosidade, de explorar, de aprender, de testar coisas novas, é muito difícil você ter algum problema de autenticidade. No mesmo dia que eu estava vendo essas palestras sobre estratégias de negócios, também teve palestra de uma pessoa que eu admiro pra caramba, sou fã assim e tenho o privilégio de ser amigo, do Fábio Ricota. Eu acompanho o Ricota desde 2008, quando ele falava apenas sobre SEO na internet, né, só sobre mecanismos de busca e o basicão ali de marketing. E eu ver hoje, em 2025, uma pessoa que eu acompanho desde 2008, falando de experimentos e testes e ideias novas, me faz reforçar a ideia de como a curiosidade importa. Porque olha só, no caso do Ricota aqui, eu estou falando de alguém que empreende no marketing já aí há mais ou menos 20 anos. Isso é muito mais do que muita gente. E assim, eu já vi incontáveis empresas abrirem e fecharem nesse tempo, empresas que fazem a mesma coisa que o Ricota sempre fez, que é a otimização ali para mecanismo de busca ou serviços de inbound marketing, ou então, no caso, hoje em dia, ele tem se posicionado muito mais com a parte de inteligência artificial. Então, assim, o Ricota, ele sempre fez, sempre prestou serviços que muita gente presta, mas, pô, o que que faz com que ele dure tanto tempo, além da qualidade do serviço? Existe diferenciação. Existe uma caçada contínua dele pela coisa que pode destruir o negócio dele. Isso aqui é um olhar muito legal que ele tem. E ele já falou isso, literalmente. Quando o ChatGPT começou a entrar em tendência, começou a bombar, começou a virar assunto nas redes, eu lembro que eu vi uma palestra dele, isso faz ali um pouco mais de 2 anos, e ele comentando que a primeira coisa que ele pensou foi: "Bicho, essa coisa aqui, ela pode matar a minha agência, ela pode matar o meu negócio. Então eu vou estudar tudo o que essa ferramenta pode fazer que mataria o meu negócio, eu vou ficar muito bom nisso, para que então o meu negócio sobreviva, para que eu veja como eu posso incrementar tudo o que eu faço com essa ferramenta". Então aí existe um olhar de curiosidade, porque assim, ele não precisou chegar a ponto de a ferramenta matar a empresa dele, mas ele colocou um drive ali, ele colocou um olhar de buscar, meio que de forma infinita, maneiras de matar o próprio negócio dele com uma ferramenta, e ele se tornou uma referência em várias camadas quando o assunto é inteligência artificial. Ou seja, tem 1000 pessoas, bom, muito mais que 1000 pessoas, falando de inteligência artificial na internet, mas a maneira como o Ricota fala é diferente.
e isso faz com que mais pessoas se interessem por ele, por exemplo. E uma outra coisa que é interessante também, mais pessoas jurídicas, né, porque o Ricota é um cara que vende muito no B2B, ele vende muito para outras empresas. Então, quando eu trago o caso do Ricota aqui, é um pouco disso, do olhar curioso, a curiosidade pela curiosidade. E isso é a mesma coisa quando a gente tem um hobby. Quando eu tenho um hobby pelo simples prazer de ter um hobby, esse hobby ele vai me deixar mais feliz, talvez me deixe mais saudável, né, se for um hobby de atividade física ali, e meio que naturalmente eu aprendo coisas com esse hobby. Na newsletter, eu já comentei várias vezes de como tem situações do cotidiano que eu percebo meio que algumas soluções para elas enquanto eu tô, por exemplo, pedalando. Então, assim, pô, eu tenho esse hobby que é o ciclismo. Quando você começa a ir para o ciclismo de estrada, que é o que eu mais gosto, você precisa prestar atenção em muitas coisas para não se machucar, ou para ter um rendimento melhor, ou até para conseguir socializar com os outros ciclistas, o que nem sempre é uma coisa fácil. E aí, meio que automaticamente, você vai traçando paralelos com as coisas que você faz no seu dia a dia. Você fala, pô, então nesse cenário aqui eu posso resolver dessa outra forma. E esse é um benefício de você não fazer uma coisa porque está todo mundo fazendo, mas você fazer algo porque o seu interesse é a descoberta, o seu interesse é a experiência, o seu interesse é manter-se em movimento, seja de maneira literal, seja de maneira figurada. Portanto, quando você começa a perceber que talvez você esteja no hype, e gente, não tem problema nenhum estar no hype, né? No dia que eu tô gravando esse episódio aqui, eu vi um post no Instagram sobre a morte do gosto pessoal. Eu até compartilhei esse post. E beleza, assim, os algoritmos estão aí meio que para acertarem muitas tendências mesmo. A gente meio que deixa o nosso gosto pessoal ser influenciado desde sempre. Não é só por algoritmo de rede social, a gente deixa o nosso gosto pessoal ser influenciado por novela, por filme, por livro, por série, por tudo. O lance é que o algoritmo, ele coloca isso, o algoritmo do Instagram principalmente, né, ou do TikTok, ou do Pinterest, que seja, ele traz isso num ritmo muito mais acelerado, uma velocidade mais alta que você começa a entrar no hype e talvez você começa a ter uma prática, seja uma prática de hobby, ou seja uma prática de visão de negócios, de criatividade, que você nem sabe se você gosta mesmo dela, ou se você está fazendo aquilo por pertencimento, ou se você está fazendo aquilo por comparação. No momento em que você adere a uma prática, sem assim refletir se aquilo faz sentido para você, faz sentido para sua comunicação, faz sentido para o seu negócio, e você faz só por fazer, no momento em que as coisas começam a dar errado, você não entende por que que elas estão dando errado, você não entende o que que você pode fazer para que elas parem de dar errado ou para que a saída seja diferente, porque não houve um olhar de curiosidade, apenas um olhar de repetição. E aí, mais uma vez, a repetição, ela meio que dá uma matadinha, assim, na autenticidade, sabe? Portanto, se você é uma pessoa que se interessa em ser uma referência na sua área, em fechar mais negócios, em de repente ser um destaque, crescer na sua carreira, que seja, whatever. O negócio não é necessariamente fazer o que todo mundo está fazendo do jeito que todo mundo está fazendo. Você até pode fazer o que todo mundo está fazendo, mas o que que faz com que isso tenha um pouco mais a sua cara? O que que faz com que isso tenha um pouco mais o seu estilo? Porque daí é para você que as pessoas olham com um pouquinho de diferenciação. Isso foi o que eu comecei a perceber muito, principalmente com influenciadores e influenciadoras. Eu tenho a grande sorte de conhecer uma galera aí que tem audiência legal na internet e que não é uma audiência assim de milhões de seguidores, mas são audiências que variam de 30 a 100 mil, 200 mil seguidores nas redes, e essas pessoas têm bases fiéis, têm bases que se identificam com ela, porque elas são autênticas e curiosas, elas testam coisas novas com uma frequência meio alta, elas não são pasteurizadas,
elas têm uma identidade própria, uma voz própria, um estilo próprio, e isso faz com que, beleza, tem um lado negativo, que é essas pessoas não têm um perfil explosivo de audiência. Mas o lado positivo é, essas pessoas criam uma identidade forte, elas criam uma marca forte, elas ficam felizes mesmo com números que não são explosivos, porque elas não estão sendo reféns de um hype. Tá tudo certo entrar no hype, tá tudo certo aproveitar o hype, fazer parte de uma trend. O perigo é quando que isso vira uma relação na qual você é refém dessa padronização, dessa moda, desse hype, e quando isso é um uso esporádico, né, uma experiência esporádica com hype. Então, quanto mais você foge dessa relação de refém do hype, mais você mantém sua autenticidade viva, mais você mantém a sua curiosidade bem alimentada. A pergunta que eu faço é: o que você pode fazer hoje para se tornar uma pessoa mais curiosa? Qual é o experimento novo? Eu fico falando de criatividade, né? E às vezes as pessoas pensam, mas o que que você faz de criativo? Cara, eu também não sei, eu não sou designer, eu não sou pintor, eu não sou músico, mas eu escrevo muito e eu me comunico muito em público. São mais de 50 palestras por ano, são mais de 30, 40 episódios de podcast da Hotmart gravados por ano, fora painéis moderados e mentorias e consultorias. E depois de muito tempo fazendo isso, você precisa desenvolver maneiras novas de fazer para não cansar e para manter a diferenciação ali, né? Existe forma de encaixar criatividade em tudo, existe forma de usar a curiosidade para melhorar tudo que você faz na sua vida. E a gente se encontra no próximo episódio.